a gente foge, né, e controla para não entrar, porque é muito dolorido, né, entrar em contato com essas emoções, né, de perda, né. Pro pessoal entender um pouco mais, assim, é difícil ir aos poucos, né, que a gente faz isso, né. E quando tem uma resistência ali na terapia, ou como é que a gente pode fazer, assim, para ajudar essas pessoas? Pensando que estamos em um contexto clínico e que eu estou acompanhando alguém em sua dor, a primeira coisa que precisamos entender é que a velocidade dela é muito diferente do que eu esperaria, ou que eu gostaria. Então eu tenho que ser muito respeitoso com a velocidade em que ela está manejando e lidando com sua perda. Sim. Então nós precisamos ter a curiosidade para saber o que está acontecendo. Precisamos estar muito atentos sobre qual é a necessidade, porque com o luto não dá para fazer um plano daqui a 6 meses. O que fazia sentido nessa sessão, na próxima provavelmente tem outra necessidade. Sim. Então nós precisamos estar muito mais abertos a descobrir qual seria a necessidade desse paciente. E a partir de identificar essa necessidade relacionada com o luto, é ver como ajudamos a que ele consiga responder a essa necessidade. Como nós também podemos ajudá-lo, acompanhá-lo nesse processo. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo. Me chamo Juliana Laux, eu sou psicóloga e apresentadora do programa. E hoje, no episódio 9, nós vamos falar novamente sobre luto, né? Porque no episódio 3 nós já falamos. Vamos continuar falando sobre luto, sobre a minha abordagem em que eu trabalho, né? Nos atendimentos, que é a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. E também sobre suicídio, aproveitando que esse episódio está sendo gravado em setembro, né? Pensando no Setembro Amarelo. E para isso, hoje eu trouxe um convidado muito especial, né? Que foi o meu supervisor, professor da especialização, né? Em terapias comportamentais contextuais, que é o José. Oi. Mais conhecido como Pepe. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui contigo. Espero que possa acrescentar um pouco com o pouco que eu sei. Estou bem feliz de estar aqui, então, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, ter conseguido esse tempinho para nós. Sim. Por favor, te apresenta então pro pessoal, fala um pouco da tua trajetória, sim, né? Sim. E também por que tu estuda luto, né? Acho que estudou no mestrado, né? Agora com doutorado também? Estou terminando o doutorado agora. Eu sou José Ignacio Cruz Gaitán, para os amigos Pepe. Sim. Eu sou mexicano e eu tenho uns 3 anos e meio, mais ou menos, morando aqui no Brasil. O tema de luto surgiu de uma maneira muito esquisita, porque eu trabalhava com um professor na universidade onde eu depois comecei a trabalhar, que é a Universidade de Guadalajara. O professor era o Dr. Roque Quintanilla. E ele trabalhava com suicídio. Então, eu comecei como estagiário, assistente de pesquisa. Eu fazia todo o trabalho pesado das pesquisas dele. E nós trabalhávamos... as primeiras coisas que eu fiz com ele foram autópsias psicológicas. Uma autópsia psicológica é tentar recapitular o que aconteceu depois da morte de alguém, para tentar entender o que foi o que aconteceu. E quando nós começamos a ter os resultados, a começar a pesquisar, surgiu algo que é óbvio, e é que as pessoas, depois da morte por suicídio de alguém, têm dificuldades para recuperar-se, têm dificuldades para continuar com sua vida. E se veia que nessas famílias que nós entrevistávamos, tinham 3 suicídios dentro dessa família, ou seja, não era
era comum ver vários suicídios dentro dessa família. E daí, uma maneira de tentar trabalhar com prevenção, tentar fazer uma prevenção do suicídio, era trabalhando com os enlutados, pessoas que perderam alguém por suicídio. Então, nós começamos a trabalhar isso como um projeto de pesquisa e começamos a capacitar-nos. Então, nessa época, tinha pressuposto, tinha dinheiro para investir nessa área. Então, nós fomos treinados por pessoas reconhecidas nacionalmente, mundialmente. Então, tivemos a oportunidade de interagir com várias universidades e por um ano começamos a formar-nos em luto, receber capacitações, cursos, e a partir daí surgiu uma clínica. Então nós criamos em 2008, criamos uma clínica de luto por suicídio dentro dessa universidade. E a partir daí eu comecei a trabalhar com luto, mas eu antes de estar trabalhando com luto, eu trabalhava na pesquisa com suicídio. Então, muito do trabalho que eu tenho agora está associado ou com luto, ou com suicídio, ou com luta por suicídio. Sim, mas é o tema onde eu transito comumente. Então, a gente pode dizer que a vida foi te levando para isso, assim? Sim, sim. Eu decidi suicídio porque o professor com quem eu trabalhava, ele trabalhava com suicídio, mas também não foi algo que eu planejei, é um tema interessante. Não, era um tema que eu comecei a me interessar a partir da paixão que eu veia com esse professor, com Roque. Com Roque, lembro de falar sobre o Roque, sobre esse professor, né? Sim. E que ele veio a falecer, não? Ele faleceu em 2016, sim, foi uma perda bem significativa. Sim, uma pena, porque era uma pessoa muito importante na área da suicidologia no México. E era uma pessoa que era uma referência de vínculo e de suporte para mim, então foi uma perda difícil. Sim. Ainda tenho bastante saudade dele. E trabalhar com luto, né, e com suicídio são contextos, são áreas, assim, muito intensas, né, para o terapeuta, né? Sim. Precisa uma maneira de entrar no caso bem diferente a outros temas, porque às vezes, quando está fazendo psicoterapia, os pacientes chegam com a problemática e muitas vezes o que nós fazemos é tentar ver como podemos ajudá-lo a resolver essa problemática ou aproximá-lo à vida que ele quer. Mas quando estamos falando de suicídio, é um tema diferente, porque não necessariamente um problema, sim, é uma resposta após a perda de um vínculo. Sim, que a gente precisa se adaptar, né, de alguma forma. E uma das estratégias, uma das maneiras que nós temos para interagir com esse suicídio, com essa perda, é aprender a adaptar-nos a esta situação onde nosso ente querido não está. Então, quando nós estamos trabalhando com esses pacientes, eu sei que eu não vou para tentar resolver algo da vida dele. Eu não vou para apagar alguma dor. Eu estou aí para tentar acompanhá-lo em uma etapa da vida difícil, com muita dor, ajudando-lo a que ele consiga adaptar-se a essa nova situação, a essa nova vida, tentando integrar essa pessoa que faleceu na sua vida, ao mesmo tempo que ajudas a que ele consiga fazer mudanças, consiga integrar a essa pessoa e também consiga ter uma vida com sentido, com valor, com significado. Terapeuta nesse processo, né? E essa integração que é o mais difícil no luto, né? Porque geralmente fica muito no mundo das ideias, assim, dos pensamentos, quando a gente perde alguém, né? Ou algumas funções, enfim, o luto não é só a perda de alguém, né? São perdas, né? O trabalho da terapia de aceitação e compromisso, né? Ajuda a trazer um pouco de concretude, de integração, assim, nesses casos? O tema da terapia de aceitação e compromisso é bem legal poder vincular o manejo do luto com a terapia de aceitação e compromisso, porque o que acontece, o que nós sabemos o que sabemos as pessoas que trabalhamos com luto é
que o luto é uma experiência com muitas possibilidades de respostas que nos permite adaptar-nos a um lugar onde o ser querido já não está. Então, como eu já falei, implica esse processo de adaptação. E a terapia de aceitação e compromisso tem um ponto de vista muito parecido. Para os terapeutas que trabalhamos com essa terapia, nós não estamos tentando apagar a dor ou o sofrimento da pessoa. Nós não estamos tentando aliviar os sintomas, que é a mesma coisa quando pensamos em luto. Quando chega um paciente que está falando que está sentindo muita dor, que tem saudade, que tem tristeza, quando nós olhamos para ele e pensamos, faz sentido, você perdeu alguém importantíssimo na tua vida. Sim. É completamente natural, normal que você esteja sentindo isso. Na terapia de aceitação e compromisso é a mesma coisa. Sim? Mas não só para luto, sino para qualquer situação. Sim. Eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo muito estresse. E nós sabemos que algo está acontecendo na tua vida que está gerando esses sintomas. Qual é o problema quando as pessoas tentam afastar-se dessa experiência? E que seria uma das razões que as pessoas poderiam apresentar posteriormente luto prolongado, por exemplo. Sim. Quando as pessoas não conseguem integrar essa nova realidade e tentam continuar com sua vida como se nada estivesse acontecendo. Fugindo, né, controlando Exato. a dor, né? Vão ter problemas de adaptação. Sim. Então, o seu funcionamento cotidiano não vai ser o mesmo. As emoções que eles têm não vão conseguir assimilar-se, integrar-se. Eles vão ter dificuldades emocionais e de funcionamento. Sim. E comumente isso acontece por sua dificuldade para identificar o que está acontecendo, identificar o que eles precisam fazer para adaptar-se a essas situações, sim. E tentar identificar qual seria a minha necessidade momento a momento. E a terapia de aceitação e compromisso que ela faz ajudar-nos a dar elementos clínicos de como poderíamos adaptar-nos. Sim. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, falamos de flexibilidade psicológica. Sim. Sim, então, a flexibilidade psicológica seria a característica que podemos colocar dentro dessa adaptação. Como você vai se adaptar? Sim. Você pode adaptar-se brigando com essa situação, ou você poderia também identificar o que está acontecendo aí na tua vida agora, o que está acontecendo contigo, o que você precisa, para onde você quer ir, sim. E a partir de aí começar a interagir com o que você está sentindo e tentando fazer coisas para aproximar-se ao que você quer. Sim. Então, luto e terapia de aceitação e compromisso tem uma compatibilidade enorme. Sim. Porque fala sobre dor também, né? Claro. Sim, conversam de uma maneira muito interessante. Eu tenho bastante trabalho nesse sentido. Eu tenho um livro publicado em espanhol sobre terapia de aceitação e compromisso e luto. Eu tenho um livro também, eu sou coautor de um livro junto com Adriana Silberman e com Renata, também sobre o processo de luto. E aí temos bastante trabalho e se vocês estão interessados, depois aí podemos compartilhar aí o material para que eles consigam ver. Sim, mas tem muita informação sobre arte e luto. É assim, a gente foge, né, e controla para não entrar, porque é muito dolorido, né, entrar em contato com essas emoções, né, de perda, né. Pro pessoal entender um pouco mais, assim, é difícil ir aos poucos, né, que a gente faz isso, né. E quando tem uma resistência ali na terapia, como é que a gente pode fazer, assim, para ajudar essas pessoas? Pensando que estamos em um contexto clínico e que eu estou acompanhando alguém em sua dor, a primeira coisa que precisamos entender é que a velocidade dela é muito diferente ao que eu esperaria, ao que eu gostaria. Então, eu tenho que ser muito respeitoso com a velocidade em que ela está manejando e lidando com sua perda. Sim. Então, nós precisamos ter a curiosidade para saber o que está acontecendo.
precisamos estar muito atentos sobre qual é a necessidade, porque com o luto não dá para fazer um plano daqui a 6 meses. O que fazia sentido nessa sessão, na próxima provavelmente tem outra necessidade. Sim. Então, nós precisamos estar muito mais abertos a descobrir qual seria a necessidade desse paciente. E a partir de identificar essa necessidade relacionada com o luto, é ver como ajudamos a que ele consiga responder a essa necessidade. Como nós também podemos ajudá-lo, acompanhá-lo nesse processo. Sim? Porque talvez, em algum momento, o tema tenha a ver com uma profunda saudade. E o que eu, por exemplo, faço quando está nesses lugares, gerar um contexto onde a pessoa possa olhar para essa saudade sem brigar com ela, sem tentar afastá-la, sino poder ficar aí, contemplando-la, tocando-la, sentindo-la, para também aprender a interagir de uma maneira diferente às vezes, ou aprender a interagir com essa saudade de uma maneira que esteja alinhada com o que ela quer. Sim. E às vezes nosso trabalho não vai ser tão sofisticado como outras terapias. Talvez o que nós vamos fazer é ajudá-lo a que consiga conectar com isso. Sim. Talvez meu trabalho vai ser muito pontual, eu vou falar pouco, mas o que eu estou fazendo é criar as condições para que essa pessoa consiga conectar com sua própria experiência e que seja sua própria experiência que está comunicando o que tem que fazer. Sim. Sim. Então, é bem rico, mas é um desafio, porque você tem que estar em frente da dor do outro, tentando assegurar, às vezes, da bondade de querer acolher, sim. Vai ficar tudo bem. E nós tentamos dar esse suporte, mas o suporte vai ser a partir do que ele precisa. E às vezes o que ele precisa vai ser olhar para isso. Outras vezes vai precisar ver que tem que fazer algumas mudanças. Que mudanças vai fazer? Para onde ele vai? Talvez às vezes se vamos ir para alguma solução de problemas. Outras vezes o que nós vamos a fazer é ajudar a manejar alguma crise. Ou a que ele consiga ressignificar alguma experiência que está tendo, sim? O poder integrar o que aconteceu, sim, nesse momento difícil com seu ente querido e o que está acontecendo agora. Sim? Fazer essa costura, né? Que a gente poder costurar. Então, é muito variado, é bem rico também, porque você não fica entediado com essa atividade. Eu não sei o que vai acontecer na sessão, mas eu estou aberto para acompanhar essa pessoa, para que consiga entrar em contato com sua dor e tentar adaptar-se a essa realidade. A gente não tem um protocolo assim firme, né? Nessa sessão vai ser isso, na outra vai ser isso, né? Ou seja, temos não sei se a palavra seja protocolo, mas seguimos princípios. O que eu tento fazer com meus pacientes é, primeiro, ajudá-los a que conectem com sua experiência. Às vezes, assim, faz parte do processo deixar o cliente, né, o nosso cliente, sentir um pouco de raiva daquilo que está acontecendo, né, e de brigar um pouco com isso, né. Faz parte também desse processo, né. Qualquer emoção. Eu vejo, talvez eu vou dizer algo polêmico, mas eu vejo que alguns profissionais têm dificuldades para tolerar quando nossos pacientes falam sobre a culpa. Porque a bondade, quando eu escuto que alguém está falando, não, mas se eu tivesse chegado 5 minutos antes, ele estaria vivo, meu Deus, por que eu não fiz isso? A bondade que dá é ir para o mundo das ideias, como você falou, Sim. e tentar dizer para ele, olha, você não sabia que ele vai se matar, sim, você não tinha evidências. Da vontade a gente diz às vezes, né? Exatamente, sim. Mas é ir para mostrar os fatos. Sim. Mostrar que eles não tinham responsabilidade, que tinham outras coisas aí. E olha, eu não estou discutindo essa intervenção. O problema é que às vezes, não sei se já aconteceu contigo ou com as pessoas que estão assistindo o podcast,
Eu já senti isso. Sim, eu tenho culpa de alguma coisa. Uhum. Eu sei que talvez eu não tenho elementos suficientes para me sentir assim. Uhum. Mas mesmo assim eu continuo me sentindo assim. Eu sei que racionalmente eu não tenho culpa, mas eu me Exato. sinto culpado, né? Exato. Uhum. E às vezes essa intervenção está tirando uma possibilidade para que essa pessoa aprenda a interagir com essa culpa. Sim. Porque provavelmente essa culpa Uhum. vai continuar acompanhando-lo por um tempo. E seria legal que essa pessoa possa Sentir essa culpa? sentir e interagir com isso. Porque está essa parte racional que é, tá, eu sei. Uhum. Eu sei. E ao mesmo tempo eu continuo me sentindo assim. E cada que... Eu já escutei pacientes que falam, é muito bom falar contigo porque você não está tentando me convencer que eu não tenho a culpa. Sim. Uhum, que bom. Porque eles se sentem que quando chega o psicólogo falando, mas só é bem intencionado, eles estão tirando a possibilidade de conversar sobre isso. Sim, sim. De pelo menos escutar sobre o que eles estão sentindo. Sim. Então, quando eles aprendem assim, é algo que vai estar me acompanhando. Provavelmente vão conseguir também identificar que a culpa está comunicando algo importante para eles. Por exemplo, que eles gostariam a recuperar esse vínculo. Que quando eu estou indo para encontrar um culpado, também estou tentando resolver alguma coisa e talvez essa coisa tenha a ver com que eu gostaria que você estivesse aqui. Sim. Que eu tenho muita saudade de ti, que eu gostaria que você estivesse aqui comigo. Sim. Então, quando você dá um espaço para olhar para isso, aparecem coisas muito mais profundas. Aí posso reconhecer que essa culpa está comunicando que eu tenho muita saudade. E que eu gostaria que você estivesse aqui. Sim. Sim. E por isso estou indo para lá, tentando resolver como em outro universo paralelo, você estaria aqui vivo. Por isso estou procurando culpados. Sim. Isso acontece a mesma coisa com o que você falava da raiva ou de qualquer emoção. Sim. Muito do nosso trabalho tem a ver com ajudar-nos a que eles consigam identificar que dessa dor que você está sentindo, que está tentando te comunicar essa dor. Que essa dor pode ser tristeza, pode ser culpa, pode ser vergonha. Que o que está te comunicando isso? E a partir daí, pode sair que tem uma necessidade. E eu posso ver como eu posso fornecer isso para mim mesmo. Sim. Mas para isso precisamos parar de brigar e tentar não afastar-nos dessa experiência. Uma das queixas, muito interessante isso, e uma das queixas dos clientes é que eles se sentem muito sozinhos em sentirem por trás da raiva, né, que seria um sentimento mais secundário, né, eles se sentem muito sozinhos ali no medo, numa culpa, se sentem sozinhos com aquilo, né? Sim, e aí tem vários temas que poderíamos conversar. Um que eu estou pensando tem a ver com a dificuldade para a população geral de ficar com a dor. Sim. A maioria das pessoas queremos tirar a dor. Pepe, tu acha que isso é cultural? Já que tu tem uma experiência, né, uma experiência forte em que tu trabalha agora aqui e tu trabalha lá no México também, né? Tu acha que isso tem isso tem uma forte, que é significativo culturalmente das perdas? Olha, eu acho que a cultura é uma variável que precisamos contemplar sempre. Mas eu não me atreveria a falar que não querer entrar em contato com a dor é característico de alguma cultura. Sim. Eu acho que pode ser universal. Sim. Porque todas as pessoas aprendemos a interagir de diversas maneiras com a dor. Sim. Eu, por exemplo, meu pai é pediatra. E quando eu sentia algum desconforto,
que ele fazia era me perguntar o que eu estava sentindo, então eu começava a mostrar os lugares onde eu estava sentindo dor, e dependendo do lugar e dependendo a intensidade da dor, era o diagnóstico, né? Mas eu estava doente de algo e eu precisava de tratamento. Sim. Ele dava algo para esse baseado nesse diagnóstico, e eventualmente eu parava de sentir dor. Então, esse é um modelo de muitos modelos de como interagir com a dor. Que se você está sentindo isso, você tem que fazer algo para apagá-lo, para resolvê-lo. Como uma medicação, por exemplo. Sim, e se você está sentindo dor, quer dizer que provavelmente você está doente. Mas também você aprende o oposto. O oposto é que se você não tem dor, então provavelmente você é uma pessoa saudável. Sim. Perfeito. Sim. Então, aí é algo implícito, mas é um aprendizado também. A ausência da dor é também a presença, provavelmente, de saúde. Sim. E as pessoas saudáveis são pessoas felizes, que é outra aprendizagem que temos. Felizes e sem dor, né? Exato. Então, se eu quero ser feliz na vida, que é o que comumente vendem para nós, você precisa ser uma pessoa saudável e você precisa não ter dor. E é muito complicado porque a dor é uma experiência, uma resposta necessária e inevitável. E única de cada um, né? Claro. E, eventualmente, independentemente que você está tentando esquivar a dor, vai aparecer. Quando você perde alguém, você sente dor. Muita dor, né? E a sensação é, eu preciso fazer algo para me afastar da dor, porque eu quero ser feliz. Já não vai ao ser saudável. Sim. Eu não estou conseguindo ser feliz porque eu estou sentindo dor. Então parece que a dor está associada com a perda da felicidade. Sim. E não necessariamente assim. Nossa cabeça faz essas relações, mas não necessariamente funciona dessa maneira. Sim. Então é um modelo de muitos modelos que nós aprendemos a interagir com a dor. Sim. Um modelo alternativo quando trabalhamos com luto é que essa dor está comunicando a importância de um vínculo. Eu sinto dor quando eu perco um vínculo que é importante. Vínculos que são importantes para mim. Sim. Então, o vínculo também, ou a dor também pode ser uma representação de amor que eu tenho por alguém. Sim, da qualidade daquele vínculo, né? Claro, mas às vezes atrapalha, porque por um lado é uma expressão de amor, mas é bem desconfortável, e eu estou associando isso com a perda de felicidade. Sim. Então é complicado saber como, né? É complexo saber como interagir e como lidar com a dor. Sim. Por isso que precisam da nossa ajuda, né? E também nós precisamos de ajuda também para lidar com isso, né? Claro. Nós psicólogos, né? Sim, porque nós também sentimos dor. Também sentimos. E também sentimos a dor que o outro tá, né? Em alguns momentos, né? Sim. Para isso... por isso, para mim, por exemplo, é fundamental trabalhar em equipe. Assim como meus pacientes podem sentir esse acolhimento, esse cuidado, essa interação, essa relação profissional profunda. Eu gostaria também de receber isso de outras pessoas, né? Não só fornecer isso para eles. Então, trabalhar dentro de uma equipe é poder ajudar também os nossos colegas a que eles sintam o que eles fazem com seus pacientes. Sim. Então, é bem legal poder trabalhar nesse sentido, trabalhar como comunidade. Nós trabalhando com os pacientes, mas que também nossa equipe possa cuidar de nós. O que é difícil também, porque eu já fui fisioterapeuta, né? E como psicóloga, me senti muito sozinha no meu trabalho. Assim, eu vejo que outras áreas da saúde, o pessoal se junta mais, se une mais, né? Agora, com a psicologia, sempre tem aquele tabu, né? Não, tu vai ficar sozinha, vai tratar sozinha. Claro. Né? Claro. Precisamos fazer algo diferente, porque não vale a pena ficar sozinhos. É complicado, precisamos cuidar também de nós.
E me conta um pouco mais da tua experiência nas entrevistas sobre suicídio, né? De famílias que perderam alguém por suicídio, né? Ainda mais, não uma só, mas mais de uma pessoa, né? Que vem Sim. essa história transgeracional. É algo que eu tenho trabalhando 13, 15 anos. Nossa, se escuta já há muito tempo. Tem algumas características diferentes a outras perdas. Com algumas perdas, às vezes, dá para conversar e para ver algumas similitudes. Mas, primeiro, entender que quando estamos falando de suicídio, quando falamos de uma morte por suicídio, estamos falando primeiro de uma morte inesperada. Sim. Estou pensando no luto, já perder alguém sem uma previsão já aumenta o estresse, a situação é mais complexa. Depois é uma morte violenta. Sim. E isso aumenta também. Assim como um acidente, né? Um acidente de carro. Acidente, homicídio, sim. O suicídio também é uma morte violenta. E por último é uma morte onde a pessoa decidiu acabar com sua própria vida. E aí vem mais culpa ainda, né? Então colocam outros componentes que talvez outras perdas não têm. Sim. Tem outras coisas que estão vinculadas, que é o tema de suicídio, um tabu. É algo que as pessoas não falam de uma maneira que talvez pouco informada. O luto já é um tabu, ainda mais o suicídio? Exato. E em geral, as pessoas que acompanham, ou que estão tentando acompanhar a pessoa que perdeu alguém por suicídio, eles não sabem como interagir com isso. Se atrapalham. Às vezes fazem comentários que não ajudam. Sim. Às vezes, como eles não sabem como lidar com isso, então, eles não se aproximam. Então, o suporte social é um componente importantíssimo para trabalhar com o luto. Sim, é inevitável, é fundamental que se você vai trabalhar com luto, você precisa intervir ampliando a rede de apoio, da rede de suporte. E quando a pessoa perdeu alguém por suicídio, tem um termo que chamamos de estigmatização. Então, as pessoas têm umas crenças, têm opiniões sobre o suicídio. E quando acontece esse suicídio dentro da família, das pessoas próximas, tem outro termo que se chama estigma por associação. Estigma por associação. Por associação. Então, o que seria isso, estigma por associação? As pessoas, a sociedade começa a atribuir algumas culpas, alguns elementos que tinha a pessoa que faleceu. Como espelho, assim, né? A gente tem um aprendizado sobre um espelho. Que deviou de haver acontecido com essa família para que ele se mate. Entendi, sim. Tem coisas que às vezes nós não conseguimos identificar de uma maneira tão clara, mas se você assiste filmes de terror, nas casas embrulhadas são casas onde alguém se suicidou. E uma pessoa que não está descansando. Então tem um estigma aí. De terror, de terrorismo, de né? Terror. Desculpa, de terror. Sim, é algo de terror. É algo onde a pessoa está sendo rotulada como alguém que está penando, que não está conseguindo descansar, que não vai ao céu. Ou seja, estão colocando coisas muito pesadas. E às vezes mas tinha uma mãe, tinha uma namorada. Sim. O que elas fizeram? O que elas não fizeram? Sim. Então, eles têm que carregar com algo que a sociedade está colocando para eles, e muito pesado, aumenta o estresse, muito difícil lidar com isso. Sim. Muitas pessoas, o que eles fazem é mudar-se de cidade, tentar fazer uma vida nova, sim. Ou mudar a causa da morte. Começam a falar que não foi um suicídio, foi uma morte. Ele morreu do coração. Eu lembro um caso onde a pessoa falava que seu marido havia ele teve ele morreu do coração.
E o que como ela explicava isso para as pessoas que sabiam que foi suicídio, não, seu coração já não funcionava quando ele decidiu se matar. Né? Começam a colocar essas histórias, sim. Mas tem essa carga social que talvez outras perdas não têm. Tem homicídios, tem algumas doenças específicas que também têm esse estigma. Sim. Mas é algo que, em geral, é diferente de outros lutos. Tem o tema da culpa, que era algo que estávamos conversando. Tem a vergonha também. Tem vergonha, sim. Eu sinto que as pessoas vão a pensar que eu não estava interessado com... Sim. Sim. E isso acontece também, estamos falando de suicídio e de morte, e isso acontece também nos terapeutas. Pode acontecer que um paciente se suicide. E como nós ficamos, né? Sim, e a sensação é bem parecida, é vergonha. Eu não quero falar. As pessoas não vão querer fazer terapia comigo de novo. Vai ser um caso que não foi bem sucedido, Exato, né? Eu não consegui salvar. Sim, eu não consegui salvar. Então estamos colocando-nos coisas, a sociedade coloca coisas para os familiares, para todas as pessoas que são impactadas pelo suicídio. Sim. Tem outro elemento que tem muito interrogante. Não sabemos o que foi o que aconteceu. Se a morte é por, sei lá, um acidente, uma doença, ou câncer, você tem elementos para dizer, olha, foi o câncer. Sim. Mas quando é suicídio, eu não sei. É como ter um quebra-cabeças onde faltam peças. Sim. E eu tento pegar essas peças de outros quebra-cabeças. Estou forçando para tentar dar uma explicação, mas eu não tenho esses elementos. Eu não sei o que aconteceu. E talvez um dia nunca vai conseguir encaixar, não, né? Porque a única pessoa que poderia dizer o que está acontecendo faleceu. Não está, faleceu. E se essa pessoa deixou uma nota, essa nota só está falando sobre o momento onde ela estava escrevendo a nota, mas não necessariamente está dando uma explicação profunda sobre o que aconteceu. O tema de suicídio é complexo. Sim, não dá para dizer que foi esta situação e teve esta consequência. Sim. É um tema complexo, multicausal, multifatorial. Então, não dá para ter essa resposta simples. Mas ficamos com dúvidas. Sim. Né? E é difícil, assim, o nosso trabalho sustentar, né? E não oferecer aquela peça ali, né? Também aquela pecinha que está faltando também. Outro que não é o quebra-cabeças, é outro. Sim, é uma peça que não tem a ver. Sim. Talvez pareça que está encaixando, mas não é a peça. Não, é outro quebra-cabeça. É outro quebra-cabeça. Sim. Talvez nós podemos dar informação sobre o que conhecemos, mas essa informação não é suficiente para descrever a profundidade do fenômeno, o que realmente estava acontecendo. Sim. É comum as pessoas que cometem suicídio, elas deixarem escrito alguma coisa para os parentes? Ou deixar algum recado? Porque eu já ouvi falar bastante disso. Ela vai te dar algum sinal. Né? Daí isso também gera culpa, né? E vergonha por não ter visto aquele sinal, né? Dão sinais, mas tenta pensá-lo assim. Eu, como profissional, eu posso ter um paciente que tem todos os sintomas para poder diagnosticá-lo. Mas se eu não conheço o diagnóstico, eu não vou conseguir diagnosticar essa pessoa. Eu tenho que saber que esses sintomas significam algo. Em conjunto significam algo. Sim. Então, podemos dizer, as pessoas estão dando sinais, sim, claro. Mas eu sei que esses sinais significam isso. Aí já é o problema. Talvez eu não sabia. E é bem triste quando você fala com essas mães perguntando um pouco sobre... e ele estava fazendo isto, estava fazendo aquilo, e ela começa a dizer sim, 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 e depois aparece essa frustração. Mas eu não sabia. Sim. Eu não sabia que esse era um elemento que eu precisava prestar atenção. Sim. É muito triste. Sim. Por isso, nós como profissionais temos a responsabilidade de atualizar-nos.
Sim. Porque precisamos estar mais preparados para poder detectar coisas. Se você não está preparado, você tem menos oportunidade de detectar coisas, independentemente que seja muito óbvio, que estejam aí os critérios, que estejam aí os sintomas, que estejam aí as palavras para conseguir identificar o que está acontecendo com essa pessoa. Então, dão sinais, sim, mas não necessariamente todas as pessoas estamos preparadas ou estamos atentas para conseguir identificar esses sinais. E quando tu identifica esses sinais na tua clínica, tu geralmente faz um acordo com o cliente para conversar com a rede de apoio dele? Pensando em um paciente que está em risco de suicídio? Isso. Nós trabalhamos com protocolos baseados em evidências. É o que, para mim, é mais ético. Porque precisamos fazer procedimentos que estejam validados empiricamente. Claro. Que possam ter evidência. E dentro desses protocolos, que nós tentamos construir um compromisso com o paciente. Explicamos de uma maneira colaborativa que é o que está acontecendo, somos honestos com ele, tentamos compreender a situação, tentamos ajudá-lo a que possa tentar entrar em um tratamento para que possa chegar a esse lugar que ele quer sem sacrificar sua vida para chegar lá. Pois é. Sim, porque às vezes eles vão falar, olha, eu estou cansado, eu gostaria já não ter que preocupar-me por isso. E eu penso, claro, é o que precisamos fazer. E se tentarmos conseguir esse descanso, que você não precisa estar aí sem sacrificar tua vida, o que você acha? Poderíamos tentar. E a partir daí tentamos comprometer um pouco a pessoa. E em quando estamos fazendo essa avaliação e esse breve manejo, temos que fazer um plano de segurança. Sim, seria o plano de segurança, né? Então, nesse plano de segurança, são 3 componentes os que temos que contemplar. O primeiro é ver como vamos a reduzir que essa pessoa possa ter alcance aos meios letais. A segunda é que coisas eles poderiam fazer para reduzir essa crise suicida. O que ele pode fazer para acalmar-se. E a terceira, que é o que você perguntou, por isso eu estava falando sobre isso, tem a ver, temos que acionar a rede. Para que ele consiga diminuir esse isolamento, para que consiga pedir ajuda, para que consiga receber esse suporte nesses momentos mais difíceis, para que eles também ajudem a motivá-lo e a manter o tratamento e que possa seguir tentando fazer algo que ajude a conseguir o que ele quer sem sacrificar. Isso é tão valioso como é sua vida. É um desafio, né? Falando assim parece fácil, né? Assim, mas é um grande desafio, né? Porque eles vêm já com uma crença muito forte e um pensamento de que é isso que vai acontecer e eu vou fazer de qualquer jeito, não importa o que a gente faça, né? E ao mesmo tempo precisamos entendê-los, porque estão numa desesperança profunda. E essa desesperança não surgiu da nada. Essa desesperança vem de muitas tentativas de tentar resolver o que seja que esteja acontecendo com eles e ver que não está dando certo. Sim. Então, muito de nosso trabalho é também entender em que lugar estão. Porque talvez quando eles chegam com essa desesperança, nós ficamos irritados, porque eu estou tentando te ajudar e você não está colaborando. Não, ele está em um momento extremamente difícil. Sim. E eu acho que faz completo sentido que não acredita em ti, que não acredita que as coisas vão melhorar. Sim. Mas aqui a ideia é poder gerar um lugar onde talvez, vamos tentando, vamos trabalhando juntos. Para que você possa ir para cá, ver se conseguimos resolver ou atingir essa meta que você quer sem sacrificar a tua vida. Sim. Acho que você merece ter essa vida que você quer. Porque parece que quando eles estão falando que querem se matar, essa seria a meta, mas não é a meta. É uma estratégia para chegar a outra coisa. Não é a meta, é uma estratégia. Claro. Eu estou fazendo isso para chegar a algum lugar. Mas que lugar seria esse? Talvez de descanso, de paz? Descanso, alívio, resolver, tentar parar de me preocupar por essa situação. Eu acho que
essas metas fazem sentido. Sim. Sim. Eu também gostaria de descansar, eu também gostaria de não me preocupar por algumas coisas que não... Eu não me gostaria continuar sentindo sozinho. Faz completo sentido o raciocínio. Talvez o que nós estamos ajudando é... Olha, eu entendo que está sendo muito difícil para ti onde você está. Eu entendo que está sendo muito difícil essa situação e que a estratégia que você está pensando é isso. O que eu estou fazendo é... E se tentamos outra estratégia para chegar onde você quer? Sim. Quer esse alívio, esse descanso. Que você não precisa estar se preocupando por isso. Que você possa ter a liberdade, a autonomia que você quer. E se tentamos ir para outro caminho, sem precisar ir para cá, porque quando você vai para cá, não tem mais nada. O problema com o suicídio é que é uma solução permanente, um problema temporal. Sim. Sim. Então eu não tenho muito o que fazer depois, eu não tenho nada que fazer depois. Então, e se vamos para este outro lugar, sim, onde você pode chegar lá e aproveitar essa meta, esse lugar onde você conseguiu chegar, né? Nos casos que eu atendi, né, casos de suicídio, uma intenção, né, eu via que alguns pacientes, eles pareciam que estavam cristalizados, assim, que alguns perderam a capacidade de fazer essa reflexão. O que fica mais difícil pra gente também, né? Claro. Claro, e é entender também que quando estamos falando sobre suicídio e sobre manejo do comportamento suicida, tem níveis de risco. Sim, então, quando você está falando sobre isso, o nível de risco é superior, é um risco parece iminente, né? Ele já não está tão atento a poder conversar contigo, ele está tendo dificuldades para ter essa conversa. Um paciente que tem ideação e já tentou várias vezes, né? Ideação com tentativa, né? Repetitivas, sim, né? Tem ideação, tem tentativas. Uma pessoa que tem essa dor psicológica cronificada, tem muitos anos sentindo isso. Sim. Não é algo que surgiu a partir de uma situação. Parece que tem a ver com sua história. Tem, às vezes, histórias muito pesadas que justificam essa desesperança. Claro. Não estão conseguindo encontrar saídas a seu problema e talvez também foram muito invalidados por seu contexto. Então, faz completo sentido que eles estejam com medo e com receio do que você está falando. Então, nesses casos onde você tem pouco manejo, o que nós precisamos fazer é encontrar maneiras para estabilizar esse paciente, para que possamos ter essa conversa. E aí onde às vezes a hospitalização, por exemplo, o apoio psiquiátrico é fundamental, mas vai depender... Ou seja, não que só nessa área precisamos da parte psiquiátrica, em todos os lugares poderão nos ajudar, mas dependendo o nível de risco e também que tanto nós podemos fazer para apoiar, né? Ou seja, se um risco leve, dá para trabalhar com pessoas, com terapeutas, ou com psicólogos, ou com psiquiatras, que talvez não tenham tanta especialização na área. Mas se o risco de suicídio é um risco muito alto ou iminente, você precisa trabalhar com expertos na área. Sim, com expertos que estejam treinados e formados em trabalhar com essa população. Que possam trabalhar em equipe, que seja um trabalho interdisciplinário. Então, você também tem que saber, a partir do nível de risco, qual seria o tipo de intervenção. E saber indicar também, né? Claro, claro. Sim, porque às vezes o que acontece é que ninguém quer atender ao caso e essa pessoa está transitando por vários terapeutas e está sendo rejeitado por várias pessoas. E a pessoa ela pensa, nossa, realmente eu não vou me curar, quer dizer, eu não vou sair disso nunca, ninguém quer me ajudar, eu sou uma pessoa impossível de ser ajudada, né? Sim, então uma responsabilidade da pessoa que está tendo um contato e que está tendo essa avaliação é poder estar acompanhando, sim, se você não vai atender, acompanhar que está tendo essa atenção, que ela está recebendo ajuda.
Sim, é uma de nossas responsabilidades, independentemente se você vai ficar com o caso ou não. Poder estar acompanhando até ver, está sendo atendido, está sendo cuidado, e agora sim. Sim. Já aí acabou meu encaminhamento, mas não é vai com lá porque eu não vai com ela porque eu não trabalho isso. Tchau. Não, precisamos certa responsabilidade e cuidado. Claro, e acompanhar nesse processo também da troca, né, do profissional. Exatamente. Sim. Então, nessa experiência que tu teve, assim, de fazer acompanhamentos com famílias, né, que tiveram muitas perdas, né, por suicídio. Sim. Funciona como prevenção e também o pós-venção. Sim, o termo que nós utilizamos para o manejo posterior à morte de alguém por suicídio se chama pós-venção. A pós-venção seriam todas essas atividades, ferramentas que utilizamos após a perda de um suicídio. E é como podemos responder ao impacto do suicídio. Porque o suicídio impacta em diferentes áreas, em diferentes dimensões. É como um meteorito que chega à Terra e que deixa rastros por tudo. Anos e anos, décadas de gerações, Sim. né? Então também além de pós-venção, funciona como prevenção, né? De que outras pessoas da família possam carregar isso, né? Realmente, quando falamos de pós-venção, é uma forma de prevenção. Sim, porque é como responder ao impacto. Sim. Essa pessoa que faleceu era alguém que era um filho de alguém, irmão, talvez trabalhava em uma empresa, estava na universidade, tinha colegas, talvez estava casado. Sim. E todas essas pessoas vão ser impactadas. Sim. Todos esses lugares vão ser impactados. Então, no trabalho de pós-venção, a ideia é poder responder a esse impacto. Obviamente, o manejo vai ser diferente. Se, por exemplo, eu vou fazer o trabalho de pós-venção na empresa onde ele trabalhava, o que nós fazemos é ajudar a restabelecer o funcionamento nessa empresa. Interessante. Sim. Se nós vamos a trabalhar na escola, nós vamos ajudar a, primeiro, prevenir o contágio, sim, que é um termo que utilizamos. Porque isso poderia criar... Sim, que outras pessoas possam precisar de atenção ou, se não estão recebendo essa atenção, a pensar também no suicídio. Interessante isso, Pepe, porque o primeiro contato mais real assim, que eu tive com suicídio, né, foi durante a graduação de psicologia, que eu perdi uma colega, né, e foi realmente assim, veio como um meteoro, assim, mas como, né? E não teve dentro da faculdade de psicologia, não querendo assim criticar, assim, mas não teve nenhum trabalho com a gente sobre isso, né? É algo novo, é algo que às vezes alguns professores, algumas instituições são mais sensíveis a essa situação, mas é algo que precisa de um manejo, de um trabalho, de políticas para conseguir integrar dentro desses espaços. Mas é verdade, é algo que acontece. Nós estamos sendo expostos, direta ou indiretamente, ao suicídio. E nós estamos sendo impactados por ele. Então, precisamos estar conscientes disso. Sim. Então, onde eu mais trabalhei tem a ver com a família, com as famílias. Sim. Então, o trabalho com as famílias que perderam alguém por suicídio é ajudá-los a acompanhá-los nesse luto. Sim. Quando nós vemos esses estudos mais epidemiológicos, pessoas que perderam alguém por suicídio é um fator de risco, sim, para ter tentativas de suicídios, para ter problemas de estresse pós-traumático, para nos primeiros 3 anos ter maior a possibilidade de ter um transtorno psicológico. Sim. Então, poder
a dar suporte, poder acompanhar essas pessoas, nós estamos trabalhando na prevenção de várias dificuldades que podem aparecer ao longo da vida dessas pessoas. Sim. Sim. E uma delas eles poderiam também contemplar o suicídio como uma possibilidade. Então precisam desse manejo, precisam trabalhar com isso que está acontecendo. Precisam ser olhadas, né? Precisam de suporte, precisam né? de suporte. Um espaço para conseguir trabalhar realmente com essa situação. Eu acho que até agora tudo que foi falado, né, acho que tem muito a ver com essa conexão, né? O suicídio, ele tem uma desconexão, né, da solidão, né? E o que a gente precisa fazer é uma conexão, né? Exato. Conexão com nós mesmos, com nossa rede de apoio, apesar de algumas redes de apoio não serem, claro, tão boas, não é a palavra boas, mas saudáveis. Informadas. Informadas, ou, enfim. E para a sociedade também, né? Sim, sim. Eu acho que a conexão é fundamental. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão tendo dificuldades, então eu preciso ser cuidadoso com o que eu falo, como me aproximo. Sim. Então, se eu consigo enxergar isso, eu posso trabalhar isso com qualquer pessoa que eu estou interagindo. Sim. Eu não estar julgando, eu não sei a história dessa pessoa. Começa por aí, né? Eu não sei o que está acontecendo. E essa pessoa também poderia estar contemplando isso. Eu não sei, porque às vezes as pessoas decidem não falar. Então, eu acho que a primeira coisa é poder entender que talvez essa pessoa também está sofrendo e eu preciso ser cuidadoso, cálido com ela. E a segunda é poder ter conversas muito mais abertas sobre o suicídio. Que as pessoas possam perguntar abertamente se eles já contemplaram, que possam ter conversas em qualquer lugar. Que possam abrir esse espaço. Sem medo, né? Quer dizer, sem medo não vai ter, né? Pode falar com medo, né? Mesmo assim, sim, né? mas se temos esse espaço onde nós somos acolhedores, não estamos julgando, provavelmente gentis, tem menos probabilidades de que esse medo aconteça nesse lugar. É verdade. Sim. Então, mas precisamos conversar. Precisamos normalizar que as pessoas consigam conversar sobre o tema, porque isso vai ajudar a que essas pessoas que estão passando por um momento difícil, que estão contemplando o suicídio, também possam conversar sobre isso. Eu tenho semanas contemplando seriamente me matar. Falar sobre isso com outro que está atento ao que você está falando já reduz o risco, porque já tem outra pessoa que pode te ajudar a lidar com essa situação, ou pelo menos a sentir que você não está só. Sim. Então isso já diminui o risco, porque já tem outra pessoa e essa pessoa pode ativar uma rede, poder ativar que essa pessoa possa receber acompanhamento psicológico, terapia, que possa receber um tratamento, dependendo do que ela precise. Então, isso garante que estamos prevenindo suicídios. Não sei se é prevenção do suicídio, mas pelo menos eu consigo prevenir esse suicídio com algo tão simples como ser cuidadoso, gentil com essa pessoa, mostrando minha solidariedade, dando suporte e ajudando-la que possa pedir ajuda. E se a gente te ajudar já é algo bem grande, claro, né? Claro. Mas também não quer dizer que se a gente perde, também não quer dizer que a gente é um perdedor, né? Esses julgamentos que vêm, né? Como nós já havíamos falado antes. É um tema também que precisa ser falado, que é quando estamos falando do suicídio, um comportamento. E qualquer pessoa poderia eventualmente pensar nisso como uma opção. Não é algo que necessariamente está associado com as pessoas depressivas. Há pessoas depressivas ou pessoas com depressão que pensam nisso, mas também pessoas sem transtornos que pensam seriamente em fazer isso, que já tentaram suicídio. Então, é entender que isso poderia acontecer com qualquer um de nós, e ao final é uma escolha, é uma decisão dessa pessoa. Sim. Então, é difícil entender isso, né? É difícil entender, por um lado,
que eu, como profissional, eu vou garantir, eu vou fazer todo o possível para que você possa melhorar, e eu vou fazer todo o possível para que você continue vivo, ao mesmo tempo que eu respeito e eu entendo que a escolha não é minha. Sim, então, como funcionar com essa dialética, né? Eu vou fazer todo o possível para que você consiga melhorar e para que você consiga encontrar sentido, respeitando a tua autonomia. Essa é a parte mais difícil, né? Tanto para o terapeuta quanto para o paciente, né? Sim. E ao mesmo tempo é fundamental. Pois é. Porque ao final eu confio. Sim. É um tema de confiança com o outro. É um tema de respeito, de dar a liberdade, sim, dar autonomia para essa pessoa. Pois é. Sim. E nesse contexto, claro, do suicídio, tem essa problemática da autonomia e da liberdade, né? Claro que isso é outro assunto, né? Mas se olhar para esse tema, assim, da autonomia, vai ver que são famílias mais emaranhadas, enfim, mas é outro assunto que, sim, mas que é para outra. Ao mesmo tempo é um lugar onde vale a pena, dentro do tratamento com esses pacientes, levá-los, que eles possam construir um espaço onde eventualmente possam ser livres, autônomos, sim, também livres dessa sensação de querer matar-se. Sim. Sim, que eles possam escolher a vida que eles querem ter. Sim. Com valor, né? Com valor, com sentido, com significado. Pepe, quer falar um pouquinho do teu doutorado, do que tu estudou? Pode ser. Ou tu quer entrar mais em alguma outra coisa? Eu estudei a graduação em psicologia, eu sou mestre em psicologia clínica, em psicoterapia, e eu estou estudando um doutorado em educação. Educação? Sim, sistemas e ambientes educativos. Minha tese é sobre a terapia online. Tá? Então, a tese está legal, tem a ver com psicologia, mas entre as coisas que eu faço tem a ver com a parte clínica, mas também tem a ver com a formação de terapeutas. Sim, você foi minha aluna, por exemplo. Sim. Sim. Então, eu estou muito interessado em saber quais são os elementos para treinar online, sim, no online. de maneira adequada aos profissionais. E uma das coisas que eu vejo, que isso já é outro tema, tá? Mas uma das coisas que eu vejo é que quando chegou a pandemia, nós começamos a fazer terapia online com muita improvisação. Sim. Sim. Nós somos jogados, né, por online, né? Então, aprendimos, mas não sei se estamos fazendo... Aqui o questionamento, a pergunta de pesquisa é, claro. Será que essas pessoas que estão fazendo a terapia online estão seguindo os princípios, se estão seguindo os lineamentos de como se deveria de fazer esse tipo de terapia? E por que tu pensou nisso, assim? Como supervisor, tu deve ter, professor, tu deve ter observado algumas situações, porque né? todos entramos lá para esse lugar e eu acho que eu não vi muitos cursos ofertados de como fazer terapia online. Eles instalaram o Zoom e já começaram a fazer terapia. Sim. Sim. Então, tem características diferentes. Sim. Tem elementos fundamentais e tem os elementos mais importantes, que seria a comunicação. Sim. Nós conseguimos comunicar-nos. E um exemplo disso, né, pra gente juntar, eu achei que fosse pelo suicídio, assim, o teu tema lá do doutorado, mas não. Mas o nosso conselho de psicologia, pacientes que estão com ideação ou tentativas, a gente não pode atender de forma online, né, na modalidade online, né. Então seria algumas coisas nesse sentido que tu tá pesquisando? E ao mesmo tempo, neste momento estão, não sei se no Brasil, mas estão acontecendo bastantes pesquisas para validar o trabalho com pacientes com risco de suicídio via online. Por exemplo, está o protocolo CAMS,
que é um protocolo que agora tem suficiente evidência para sustentar que é um bom protocolo para trabalhar com pacientes online com risco de suicídio. Olha só. Sim. Então tem coisa que está acontecendo. Você obviamente tem que estar vinculando-se com todos esses conselhos e todas essas políticas de cada país. Mas estão acontecendo também essas pesquisas. Sim. E estão fazendo algumas adaptações também para esse manejo. E tu já fez a pesquisa? Não. Eu estou trabalhando mais com estudantes. Eu trabalho com estudantes. Sim. No teu doutorado, tu já concluiu a pesquisa do que tu quer? Eu estou no ano de recuperar dados. Sim. Faltam uns 8, 9 meses para terminar o doutorado. E tu vai fazer um questionário para os profissionais, para os psicólogos que fazem a especialização? É um trabalho mais para revisar o que eles estão fazendo e como estão fazendo as coisas. Então, é um trabalho mais qualitativo e tem a ver com poder identificar qual como eles erro? tomam decisões. Sim. E tu vê algum erro? Muito, sim. Sim, tu bastante. Pode falar um para nós? Desde não ter as condições apropriadas para ter terapia, sim. Eu estava atendendo dentro do carro, por exemplo. Sim. Sim, ou o internet está falhando, ou é um lugar, ou está na sala e está entrando o pai e a mãe, sim. Claro, tem questões mais estruturais que precisam ser contempladas. Questões, por exemplo, em termos de risco, algumas pessoas não sabem o endereço de seus pacientes. Aceitam, mas não sabem o endereço. E se essa pessoa... eu sempre pego o endereço. Sim, se a pessoa entra em crise, se desmaia, você não tem o que fazer. Então, você não sabe onde vai a ambulância. Sim, então, tem algumas coisas que às vezes não são contempladas, que precisariam ser contempladas. Nossa, muito, muito importante a tua pesquisa, né? Eu não sei, eu estou em burnout, então por isso eu não estou tão motivado. E quando você me vê falando sobre isso, você nota que eu estou menos empolgado que quando eu estou falando sobre luto, suicídio. Desculpa, eu não sabia. Não, estou brincando contigo. Mas faz parte do doutorado também, né? Sim. Não tem quem faça doutorado e não entre em burnout. Sim. É complicado. É difícil manter a motivação. Estamos falando dos pacientes, mas é difícil manter a motivação, sim. Mas eu estou aprendendo bastante. E o teu doutorado é aqui no Brasil? No México. Na mesma universidade que tu fez? Sim, na mesma universidade onde eu estudei minha graduação. Tu consegue trazer alguma história que mais te comoveu em relação ao suicídio e ao luto? Claro que, né, mantendo eu teria que mudar aí a história para cuidar o sigilo. Ou talvez... estou pensando... eu lembro uma mãe... Estou pensando nesses pacientes que eu atendi há 15 anos, 13 anos. E ela perdeu seu filho de 12 anos. Seu filho se suicidou. Foi bem triste. Foi bem, bem triste. Eu atendi ela uns 8 meses depois do suicídio do filho. E ela foi internada antes de eu atendê-la. Ela estava muito mal. E... ela foi uma das primeiras pacientes que eu atendi com o protocolo que eu construí para trabalhar com luto complicado e ACT. Então, uma paciente que eu tenho um apreço enorme por ela. E foi muito legal ver todo o esforço que ela teve que passar, porque era falar sobre algo muito delicado, muito difícil. Geralmente esforço, né? Muito esforço. E foi lindo que tínhamos sessões onde ela dizia, nossa, eu chorei ao final de semana inteiro. Eu estava pensando só no meu filho. Eu não parava de chorar.
Foi muito bom. Ela disse que foi muito bom? Sim. Olha que legal. Aí eu estava como, ai, que legal. Porque ela conseguiu aprender a interagir com a dor. A conectar de uma maneira diferente, sem brigar com essa experiência. Eu chorei, mas que legal que eu fiz isso. Foi bem legal, porque esse choro também ajudou a conectar com o seu filho. Sim, então ela conseguia conectar com ele. Que bonito. Não só nos momentos tristes, sino também nos momentos lindos. Eu vi tal coisa, eu vi as fotos, senão eu tenho extrema saudade, eu estou com muita saudade de você, não paro de chorar. E essa sensação é muito boa, porque eu sinto que você está perto de mim. Então, era muito legal ver esses movimentos. Eu pedi para ela, muitos anos depois, escrever. Eu fiz um capítulo de livro para um livro de suicídio. E eu pedi para ela que escrevera o que poderia sugerir para os terapeutas que trabalham com a luta por suicídio. Que boa ideia. Sim, então ao final do capítulo, que eu explico o que fazer, aparece a fala dela. E a primeira coisa que ela diz é que teríamos que ser cuidadosos com as perguntas que nos fazemos. Porque talvez a pergunta está em teu prontuário, a pergunta está é uma pergunta que para ti pode ser simples, como você tem filhos? Sim. Era dizer sim ou não. Sim ou quantos filhos. Mas para algumas pessoas, essa pergunta tem um impacto emocional enorme. Sim. Então, uma das coisas que ela falava era tentar ser mais cuidadosos com as perguntas que eles faziam, porque para algumas pessoas pode ser difícil. Sim. Ela falava também que para ela era legal que ela podia comunicar-se, podia falar da maneira que ela pensava, utilizando palavrões, ou seja, sem correção, ela podia se expressar como ela queria. E tinha um lugar acolhedor, cuidadoso para ela poder falar sobre isso. E uma coisa que ela também falou era sobre o contato físico. Ela diz que é bem engraçado porque ela coloca, eu sei que vocês têm suas regras, mas às vezes sentir um toque na mão. Um abraço do terapeuta também. Um abraço, algo, pode ser um catalisador para conseguir conectar com coisas importantes. Interessante isso, né? Às vezes, eu estou falando algo importante para ti, preciso afeto, preciso sentir às vezes um toque. Sim, para conseguir conectar com isso, sentir outras coisas, poder me abrir. Sim, então eu pensaria nesse caso. Que bonito esse caso, e parabéns. Obrigado, muito obrigado. Por esse trabalho. E o nosso tempo tá acabando. Tá acabando, né? Que pena. Mas eu sou curiosa e a última pergunta, eu gostaria de saber como é lá no México o luto. Né? Eu sei que tem muitos rituais e eu acho que para essa cultura parece que é de alguma forma mais fácil, assim, não sei, mas é por fazer os rituais, né? Sim, eu já pensei nisso. Eu gostaria de dizer para ti, claro, os mexicanos lidamos de uma maneira muito mais madura com o luto. Eu estaria mentindo. Eu acho que pensando em termos de como interagimos com o luto é muito parecido a, pelo menos, o que eu vejo aqui no Brasil. Talvez a coisa que eu vejo que talvez seria diferente seria como nós interagimos com a morte. Sim. Sim. E para ser mais precisos, como nós interagimos com a morte no dia dos mortos. Sim, dos finados. Dos finados. Dia de los Muertos. Isso. Sim. Porque eu não poderia dizer que todos os dias os mexicanos interagimos com a morte da mesma forma que nesses dias. Tá, entendi. Eu acho que eu estaria mentindo se eu coloco isso para ti. Mas pelo menos esses dias,
é uma maneira diferente, sim, de interagir com a morte e de conectar com nossos mortos. Sim. Porque quando eu estou pensando nessas datas em minha avó, em Roque, quando eu estou pensando em pessoas que eram próximas a mim, ou pessoas que eu não conheci, mas eram meus familiares, meus bisavós, etc., eu não estou pensando como alguém que está me cuidando e que eu peço coisas para ele, olha, por favor, que a vida seja melhor para mim. Senão eu estou pensando como era essa pessoa. Ou seja, ele continua sendo a mesma pessoa. Sim. Então, quando nós fazemos esse altar de mortos, Sim. o que nós fazemos é, uns dias antes, começamos a pensar que coisas eu vou colocar no altar. E o que nós colocamos é esses pratos, essas comidas, essas bebidas que eles mais gostavam. Como se eu te convido à minha casa a uma festa e eu quero que você passe um bom momento nessa festa, celebrando. Então, o que nós fazemos é pensar nessas coisas que eles gostavam. E aí sim eu acho que é uma maneira diferente de interagir com as pessoas que já se foram. Sim. Porque eu tenho esse momento para conectar com eles. E nós preparamos as comidas e nós colocamos seu prato no altar, mas nós também comemos, não essa comida, comemos a outra com nossos familiares. Entendi. Compartilhamos isso e eles estão juntos, eles vêm conosco a essa festa, eles são convidados e nós tentamos agradar eles. Sim. Então, um momento onde nós conversamos, contamos histórias como contaríamos a história se estivessem vivos. Sim. É uma maneira de conectar com eles, uma maneira muito legal para poder interagir com essas pessoas. Não precisa ser necessariamente algo triste, melancólico, pesado. É ter esse momento. E claro, saem lágrimas às vezes, sim. Mas é como, você lembra quando ela... Sim. É muito legal, sim. Então, eu vejo que talvez isso não é tão comum em alguns outros países. Tem vários países da Latinoamérica que têm rituais muito parecidos, esse ritual do Dia dos Mortos. Sim, aqui tem algumas oferendas, né? A gente faz oferendas, né? Sim, sim. Sim, mas aqui é ter esse momento de realmente pensar nela e tentar agradar ela e tentar conectar com ela e fazer algo para estar aí esse dia, pelo menos. E um momento feliz. Eu vejo que é uma forma de estar ali no concreto, né? Também, né? Sim. É de valorizar o vínculo. Isso. O vínculo se mantém, a pessoa não está. Mas o vínculo que eu tenho com as pessoas que faleceram continua. Ela está aqui, né, na gente, mas não está concretamente, né? Sim, eu pensaria que continua sendo, eles continuam sendo, eles são. De uma forma diferente. Sim, né? Minha avó continua sendo minha avó e não parei de gostar dela de nenhum momento, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu não consigo conversar com ela em pessoa. Sim, eu tenho que buscar outras maneiras para conectar com ela. E uma das maneiras pode ser esses rituais que aparecem nos Dias dos Mortos. Se a única maneira de interagir é muito pobre, é limitado, seria legal ter outros momentos, outras maneiras de conectar. E é o que nós tentamos fazer com nossos pacientes quando eles estão tendo dificuldades para conectar com seus entes queridos. Escrever uma carta para essa... Claro, ou preparar a comida que ela gostava, ou contar uma história, escutar suas músicas, sim, ou simplesmente tentar ver como parte dessa pessoa continua em ti, como era o que você falou. Sim. Acho que ficou muito desse episódio o cuidado, né, também, né? Sim. O cuidado com as pessoas que passam por isso e com todo mundo, né? Claro, claro. O respeito, o cuidado. Sim, apreço e validação. A validação. Honestidade. E então, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado a você. Se tu quiser falar dos teus projetos para o pessoal...
Em janeiro eu tenho um curso de arte e luto no CEF. Então, podem entrar na página de CEF, do Centro de Estudos do Indivíduo e da Família. Em janeiro vai ser esse curso. Em maio temos o Congresso Internacional de CEF também, que vale a pena, se vocês estão interessados em conhecer um pouco mais sobre psicoterapia e sobre psicologia. É um congresso muito legal, que vale a pena. Vai ser em maio, então acompanhar aí as redes de CEF, vocês podem ver a informação. Com certeza irei. Então, de novo, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Muito, muito obrigado. Parabéns. E fica o convite de se quiser participar de novo. Ótimo. Quando você me convidar, eu estou aqui. Muito obrigado. Obrigada. Então tá, pessoal, muito obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, escrever aqui nos comentários, tá bom? Obrigada e até mais.